Olá, boa noite. São 8 horas em Brasília e está no ar o Direto da Câmara, trazendo o resumo das principais votações no plenário Ulisses Guimarães esta semana. Aprovadas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa. Os detalhes com Dini Moraes, que fala também das outras 6 aprovações do plenário. Presidente da Câmara espera receber até a próxima quarta-feira a proposta do governo para a modificação da cobrança do imposto de renda. Comissão especial que vai analisar a reforma administrativa na Câmara define agenda de trabalho. E relatório do projeto que muda regras para a demarcação de terras indígenas apresenta parecer à CCJ. Agora, no Direto da Câmara. Boa noite, eu sou Fernando Gomes e começa agora mais um Direto da Câmara. Aprovadas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa para punir quem faz mau uso do dinheiro público. A repórter Dini Moraes conta pra gente as polêmicas em torno do texto e fala das outras 6 aprovações em plenário, 3 delas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Oi, gente. Esta semana foram 7 aprovações no plenário da Câmara. Teve propostas relacionadas à Covid, à má gestão de dinheiro público, ao socorro às cidades que sofrem com desastres naturais, à educação de brasileiros que moram em outros países. Bom, eu vou começar pelas 3 aprovações que têm a ver com a pandemia de Covid. Olha, estamos chegando a 500 mil de mortos por causa da doença aqui no Brasil. Isso em 1 ano e 3 meses. O número de mortes voltou a subir. Quase 3 mil por dia. E que diferença as aprovações desta semana podem fazer na prática? Uma trata de vacinação, coloca mais categorias profissionais na lista de prioridades. Hoje está assim, existe uma lei, mas que diz que a prioridade de vacinação vai ser definida pelo Ministério da Saúde. E o que esse projeto faz? Coloca diretamente na lei algumas categorias que não podem faltar no tal plano de operacionalização da vacinação feito pelo Ministério da Saúde. Hoje, a lista de grupos prioritários envolve mais de 77 milhões de brasileiros. E não foi todo mundo vacinado ainda, né? Cerca de 58 milhões tomaram a primeira dose e 23 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose. Se esse projeto virar lei, os grupos que estão hoje como prioridade, como idosos, professores, trabalhadores da saúde, motoristas de transporte coletivo e caminhoneiros, vão continuar na lista de prioridade. Mas outros grupos terão que ser inseridos, como empregados domésticos, bancários, profissionais de farmácia e de limpeza pública, taxistas e motoristas e entregadores de aplicativos. Esta, inclusive, era uma reivindicação antiga dos entregadores. A profissão de motofrete é uma profissão de alto risco. Além do risco de acidente, desde o início da pandemia tivemos que redobrar a atenção para evitar pegar esse vírus e se transformar em um vetor de transmissão, não levando esse vírus para as nossas casas nem para os nossos clientes. Vimos que muitas profissões entraram na lista de prioridade da vacina. Porém, a nossa, que fomos chamados de serviços essenciais, fomos chamados de heróis pela população, não entramos nessa lista de prioridade. Gostaríamos muito de estar nessa lista de prioridade, pois só a vacina é o melhor remédio para quem está mais exposto nesse momento. Vimos que os professores tomaram a vacina e eles pararam. Em momento algum a gente está pedindo privilégio, mas a gente não parou em momento algum e não foi dada a mesma atenção. A inclusão de um grupo como prioridade significa que esse grupo vai ser vacinado agora? Não, gente. Primeiro, esse texto precisa virar lei e depois precisa ter vacina suficiente. A outra aprovação autoriza que fábricas de vacinas para animais aqui do país produzam também vacinas contra a Covid. E não só vacinas, mas também o IFA, a matéria-prima para elas. Claro, vai ter que ter processo de fabricação separado e seguir todas as regras certinhas da Anvisa. Qual o impacto prático disso? Deve aumentar a produção de vacina aqui no país. Isso vai acontecer agora? Provavelmente não. Isso vai precisar de uma adaptação das indústrias e requer tempo, investimento. A última aprovação relacionada à pandemia é a que cria o programa Pró-Pesquisas Covid-19.
A ideia é incentivar empresas privadas a colocarem dinheiro em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de medicamentos e vacinas contra a doença. Como assim? Olha, as empresas doam dinheiro para um fundo que vai ser gerenciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E, em troca, poderão ter desconto de até 30% do valor de imposto de renda que precisam pagar. No total, os descontos de impostos poderão chegar a R$1 bilhão. Tá, mas o que isso pode afetar a nossa vida, a vida de pessoas comuns? É que com pesquisas sendo feitas aqui, vacinas e remédios sendo produzidos aqui, pode ser que a gente, a população brasileira, tenha acesso mais rápido a produtos e tratamentos, inclusive mais modernos e eficazes. Todas as aprovações levam em conta que a vacinação contra a Covid não deve acontecer só este ano. Então, já estão pensando mais para frente. Fechou o bloco sobre Covid, mas ainda tem outra aprovação relacionada à saúde. Você sabia que as doenças do aparelho circulatório, ou seja, que afetam o coração e os vasos sanguíneos, foram a causa de mais de 170 mil mortes de mulheres no Brasil no ano passado? Se houver acesso a diagnóstico e tratamento precoce, é possível evitar parte dessas mortes. E é aí que entra a proposta aprovada pelos deputados, a que cria o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. A ideia é que todo dia 14 de maio sejam realizadas palestras e ações para alertar as brasileiras a se cuidar. Bom, na área de educação, o projeto aprovado inclui o aprendizado de brasileiros que moram no exterior entre as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. Entre as ações previstas está a realização de exame lá no exterior. A ideia é verificar o nível educacional de quem mora fora do país para poder nortear futuras ações governamentais nesse sentido. Agora, vamos para o assunto mais polêmico da semana: mudanças na lei de improbidade administrativa. Esse nome é puramente para dizer que quem faz mau uso do dinheiro público deve ser punido. A questão é, quem cometeu um erro pode ser punido do mesmo jeito que alguém que bolou um esquema para ter vantagens pessoais com dinheiro público? Esse pano de fundo da intenção no mau uso do dinheiro público esteve presente durante todo o debate da proposta, que no final foi aprovada de lavada, 408 votos a 67. Mas teve polêmica. A principal mudança é que, para ser improbidade, a acusação vai precisar provar que teve intenção do gestor, um político eleito, um nomeado para um cargo de secretário, por exemplo. Intenção do funcionário ou servidor público em causar prejuízos econômicos aos cofres públicos. Aqui, uma primeira polêmica. Os críticos dizem que obrigatoriamente ter que provar a intenção de um corrupto afrouxa o combate a esse tipo de malfeito. Também dizem que isso pode deixar sem punição quem prejudica a população por ser imprudente, omisso ou negligente. De outro lado, estão os que venceram a disputa na Câmara, os que argumentam que provar que o gestor foi mal intencionado é necessário para separar a sacanagem, a má-fé, do erro administrativo, da tentativa frustrada de acertar. Afinal, todo mundo está sujeito a falhas. Dizem que isso é importante para não afastar profissionais inovadores do serviço público, que hoje têm medo de serem enquadrados como desonestos injustamente. O texto aprovado faz outras mudanças na lei atual. A ação de improbidade administrativa passa a prescrever, ou seja, deixa de valer depois de 8 anos contados a partir do fato que deu origem a ela. E aqui, outra polêmica. Os contrários alegam que os prazos estabelecidos são curtos demais e que, na prática, praticamente inviabilizam ações de improbidade, ou, quando existirem, vão perder a validade antes da punição do corrupto. De outro lado, estão os que defendem que é necessário ter mesmo essa limitação de tempo, para evitar o que acontece hoje, em que uma acusação, algumas vezes injusta, ou por pura perseguição política mesmo, fica rolando anos. E enquanto a pessoa não é absolvida, fica sempre aquela desconfiança se ela é mesmo desonesta ou não, né? Inclusive, isso é usado em campanhas políticas para acusar adversários.
mesmo que a pessoa depois não venha a ser condenada. Só para a gente encerrar esse assunto. Hoje, pode ser considerado improbidade administrativa qualquer ato que ferir princípios da administração pública. O texto aprovado fecha um pouco isso, delimitando mais o que deve ser considerado improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito ou qualquer vantagem patrimonial indevida que a pessoa consiga em razão do cargo, causar prejuízos comprovados aos cofres públicos por causa de ação ou omissão e violar deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade do cargo, como beneficiar alguém num concurso ou numa licitação. As penas variam e a maior é para quem enriquece às custas do dinheiro público, o chamado enriquecimento ilícito. Quais são as penas? Perda dos bens ou valores conseguidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, tipo isenção de impostos, por até 14 anos. Olha, esse texto é grande, com vários detalhes. Eu sugiro que, se você quiser mais informação, vá lá no site da Câmara. Além da proposta em si, tem reportagens e um monte de entrevista sobre o assunto. Para finalizar, tudo isso que eu falei vai para a análise agora dos senadores. Só o que já está prontinho é a medida provisória que reservou 450 milhões de reais para ser gasto com defesa civil. Isso foi lançado lá em fevereiro, quando várias partes do país estavam sofrendo por causa das chuvas. Não sei se você lembra disso. Mas como nem 15% desse dinheiro foi gasto nesses 4 meses, foi necessário converter o texto em lei para que os locais que sofreram ou ainda estão sofrendo com chuva ou seca possam pedir ajuda ao governo. É isso, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, espera receber do governo, até a próxima quarta-feira, o projeto de lei que trata de mudanças na cobrança do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e sobre lucros e dividendos. Lira participou na tarde de hoje de uma live na internet que debateu a reforma tributária com representantes do setor industrial. Em participação virtual numa live que debateu a reforma tributária na tarde desta sexta-feira, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou ter sido adiada para a próxima quarta a entrega pelo governo da proposta que muda o imposto de renda para pessoas físicas, jurídicas e dividendos e que faz parte da reforma. Nós vamos ter umas votações infraconstitucionais entre Câmara e Senado, como já vem sendo discutido. O Congresso ainda carece, e as informações que nós temos, eu esperava para essa semana, não veio. Isso foi postergado para a próxima quarta-feira, que é a entrega de um projeto de lei que vai tratar de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica e dividendos. Ainda precisamos de ajuste entre Casa Civil, entre Ministério da Economia e o Presidente da República, para que esse projeto tenha limitações, tenha um enquadramento. Lógico, essas contas têm que ir ao final do espaço zerar, para que a gente nem tenha que distorcer a arrecadação, nem muito menos aumentar impostos. O governo nos mandar até quarta-feira o projeto de lei de pessoa física, jurídica e dividendos, rapidamente eu farei a nomeação dos 2 relatores, já da CBS e do PL do imposto, para que a gente possa startar o processo. E se ele já tiver números que justifiquem chamar todo mundo para a mesa para alinhar essas contas, é muito importante para que a gente já largue bem. Ainda nos comentários sobre a reforma tributária, Lira criticou a atuação legislativa indevida por parte de outros órgãos do poder público. A Receita não pode e não vai continuar com o poder de regulamentar, de soltar resoluções que fiquem legislando em cima da nossa legislação tributária, que é muito mais difícil. Eles não gostaram, mas vamos receber essa determinação de lei através de PEC, que é proibido. Eles vão ter que interpretar a lei tributária que nós aprovamos e não criar um código com 2.000, 3.000 resoluções a cada ano para enlouquecer o sistema, que aí é onde pesa na parte contábil de cada empresa, é você fazer uma prestação, é você fazer o pagamento dos seus impostos e ao final não ter certeza se vai ser autuado ou não, porque
próxima resolução vai alterar esse quadro. Já sobre a reforma administrativa, Lira voltou a afirmar que ela não vai mexer nos direitos adquiridos de quem já é servidor público. Nós não temos e não vamos fazer uma reforma que mexa nos direitos adquiridos de qualquer servidor. Não é preciso fazer isso. Não é? Se nós já tivéssemos tratado disso há 20 anos atrás, hoje nós já estaríamos num sistema mais ágil, mais leve, mais previsível, com outros focos. Né? O Brasil e o mundo avançam muito em vetores tecnológicos e algumas profissões precisam ser extintas e outras precisam ser criadas, outras precisam ser remodeladas, mas a modernização da máquina pública nós entregaremos. O presidente da Câmara destacou a produtividade da casa neste primeiro semestre do ano. Nós temos vários projetos estruturantes que estão sendo votados na Câmara e muitos outros que estavam congelados ali no tempo. Nós estamos fazendo com que eles revivam com a altivez necessária e com um debate transparente, para que a gente tenha, ao fim, um Brasil um pouco melhor do que o que nós encontramos, com uma condição de negócios um pouco melhor com o que nós encontramos, sem vender nenhum tipo de ilusão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é um dos convidados para falar à comissão especial que vai analisar a PEC da reforma administrativa, que definiu o cronograma de trabalho esta semana. O relator, deputado Arthur de Oliveira Maia, apresentou o plano de trabalho ao colegiado. A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa fez a primeira reunião de trabalho, aprovando requerimentos para a realização de audiências públicas e de seminários em vários estados. Entre os convidados para as audiências, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi o que despertou a maior polêmica na reunião. Deputados da oposição propuseram inicialmente chamar o ministro por meio de uma convocação que exige o comparecimento obrigatório, mas aceitaram transformar o pedido em convite. Seria conveniente que a gente pudesse estabelecer um acordo que não fosse só transformar a convocação em convite, mas ter um determinado rito que, se não integralmente igual à convocação, que ninguém vai inquirir o ministro, ele não é testemunha, não é suspeito até o momento, mas que não fosse só para falar e ir embora. Porque a experiência que nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça é que o ministro, infelizmente, fugiu, falou e foi embora. Eu tenho clareza, deputado Rui Falcão, o ministro Paulo Guedes virá à comissão, virá com prazer, porque ele veio para defender uma proposta que foi elaborada pela sua equipe e ele fez já esse debate na CCJ, responderá as perguntas pertinentes, não responderá as perguntas não pertinentes, que é seu direito. O presidente da comissão provocou outra polêmica ao dizer que perguntas feitas aos convidados deverão tratar apenas da proposta de reforma administrativa do governo, a PEC 32. Qualquer convite e convocação, essa presidência só vai aceitar discutir temas relacionados à PEC 32. Qualquer tema fora da PEC 32, nós não vamos permitir que o convidado fale. Eu fico um pouco preocupado quando se diz que não será tolerado fugir do assunto. Olha, eu participei na CCJ das vindas do ministro, me desculpe, quem foi proselitista foi o ministro, né? Dando exemplos fora do contexto. Até hoje ele não respondeu que ganhos vai se ter com essa reforma. Ele joga números, ele não responde. Obviamente, a política faz parte, desde que seja respeitosa, sempre perguntando temas técnicos ou políticos sobre a PEC 32. O relator da reforma administrativa apresentou o plano de trabalho à comissão e pediu um acordo entre os líderes da base governista e da oposição para fazer uma seleção dos nomes convidados. Aqui, pelo que eu estou vendo, deve ter perto de 200 nomes. O convite, é bom que se diga, não é a garantia de que todas as pessoas que estamos convidando virão aqui para fazer a sua fala. A minha proposta é que a gente defina quantas pessoas serão chamadas por audiência pública e a liderança da minoria apresenta metade desses nomes e a liderança do governo apresenta a outra metade desses nomes.
Cercado de polêmica, foi lido na CCJ esta semana o parecer do relator ao projeto que muda regras para a demarcação de terras indígenas. Um pedido de vistas adiou a votação da proposta. Um dos itens mais polêmicos do substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Oliveira Maia na Comissão de Constituição e Justiça diz respeito às mudanças no usufruto pelos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação em terras indígenas de postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas. Isso é muito importante, presidente. Esse avanço para que sejam os índios que, de maneira diferenciada, tenham a possibilidade de escolher os diferentes graus de interação com o restante da sociedade. Esse ponto eu reputo como uma libertação e o reconhecimento da cidadania do índio. De fato, é inconcebível que os indígenas de posse de 117 milhões de hectares de terra apresentem os piores índios socioeconômicos do país. Não há nada tão contraditório como o fato de que os indígenas detenham 13,7% do território nacional e, em grande parte, vivam em condições indignas de miserabilidade. Outra polêmica diz respeito ao chamado marco temporal. A proposta garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros apenas aquelas que, na promulgação da Constituição de 1988, eram habitadas por eles em caráter permanente e também utilizadas para suas atividades produtivas, além de imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar. Segundo o texto, de maneira geral, a ausência da comunidade indígena na área pretendida em 5 de outubro de 1988 impede o direito à terra. A votação na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada por um pedido de vistas de deputados que criticaram o texto, entre eles a deputada Joênia Wapichana. Querem mudar direitos constitucionais que vão afetar vidas de pessoas que dependem da terra. Não é uma questão simplesmente de dizer que são empobrecidos. Pobres não, eles foram empobrecidos por esse processo de colonização. São empobrecidos e às vezes não têm acesso porque não tem programas sociais. Não precisa apoiar a agricultura, não precisa apoiar a sustentabilidade retirando direito. Se quiserem, apoiem. Existem programas de governo para isso, para ajudar na piscicultura, na agricultura, sem ter que retirar direitos. Por que essa cobiça em relação às terras indígenas? Isso se chama crueldade, isso se chama egoísmo, isso se chama uma cobiça desenfreada. E a gente precisa chamar atenção para quem realmente detém esse direito. Não estão pedindo mais nada do que manter seus direitos constitucionais. O projeto de lei em análise na CCJ foi um dos principais assuntos de audiência na Comissão de Legislação Participativa, que tratou de ameaças aos povos indígenas. Representantes de várias tribos do país estão em Brasília e prometem ficar até que o projeto seja rejeitado pelos deputados. Para que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui em busca de um benefício. Estamos aqui para brigar pelo nosso direito. Estamos aqui para pedir, que não aprova projeto de lei 490. Não aceitamos esse projeto. Se esse projeto for aprovado, é o fim da terra indígena, é o fim da cultura indígena. O Congresso foi iluminado de vermelho para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. A iluminação vermelha do prédio do Congresso Nacional é para homenagear os doadores de sangue e conscientizar sobre a importância desse gesto que pode salvar vidas. De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira doa sangue de forma regular. O problema é que, com a pandemia, houve redução de até 50% no número de doações em algumas regiões do país. Com a passagem do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, a expectativa é sensibilizar as pessoas e garantir um estoque melhor nos bancos de sangue. É para dizer para você que doar sangue faz bem e salva vidas.
E nos últimos tempos diminuiu muito a doação de sangue nos hemocentros do país, diminuiu 20%. Então precisamos chamar a atenção que num momento grave como este de pandemia, precisamos doar sangue para ajudar a salvar outras vidas que não precisa de medicamento ou de vacina, precisa de sangue para poder atender a demanda do momento. Seja um brasileiro solidário, fraterno, com compaixão pelo ser humano. Vamos trabalhar por isso, como faz hoje esta manifestação para todo o Brasil. Agora são 8 horas e 25 minutos e essa edição fica por aqui. Para rever o Direto da Câmara, é só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. Fique agora com as imagens que marcaram a semana pela lente dos nossos fotógrafos. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana a todos e muita saúde!